Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os seus olhos, Senhor. Aleluia. Provérbios 13, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Há quem se faça rico, mas não tendo coisa alguma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas os que se aconselham se acham a sabedoria. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o do desejo chegado é árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Diga aleluia. A doutrina do sábio é fonte de vida para desviar dos laços da morte, o bom entendimento da graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. O mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saudável. Pobreza e afronta virão aos que rejeitam a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os que são loucos. Anda com os lábios e serás sábio. Anda com os sábios e serás sábio. Mas o companheiro dos tolos será afligido. O mal perseguirá aos pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Diga aleluia. O homem de bem deixa uma herança a seus filhos, e os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A abundância de mantimentos há na lavoura do pobre, mas alguns que se consomem por falta de juízo. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. O justo
come até que a alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Vamos orar? Pai, nessa noite, nós abrimos o nosso coração para essa palavra, e que essa palavra possa ser para nós assim totalmente esclarecida, Senhor. Que o nosso coração fique agradecido com tudo que ouviremos aqui essa noite, e que ele esteja atento a te ouvir com exatidão. Diga aleluia, diga glória a Deus. Provérbios 13 é como alguém que se senta na mesa da sabedoria, mas não é qualquer mesa. Provérbios 13 é alguém que se senta em uma mesa de paternidade, porque ele começa falando ao filho, o filho sábio aceita os ensinamentos do seu pai, mas o filho que ele anda errado, ele zomba. Então é uma mesa de paternidade, e eu queria que você focasse nisso hoje. Focasse que tudo que vai ser falado aqui hoje é passado com todo amor paterno. Amém ou não amém? Então você vai ouvir muitas palavras falando sobre conselhos, falando sobre repreensão, falando sobre como você deve se comportar. Então, alguém se senta com o filho e começa a explicar a vida. E a primeira coisa que ele explica, que está lá no versículo 2 e 3, é cuidado com o que você fala. Cuidado com a sua boca. E nós já ouvimos falar várias vezes que até aqueles que são tolos, passam por sábio quando estão o quê? Calado. Então, nós temos, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui hoje é ter cuidado com a língua. Você pode dizer isso a seu irmão? Abra comigo aí Tiago 3. Tiago 3, versículo 5, vai dizer assim: assim também a língua é um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Vede quão grandes bosques um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e é contaminado e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Diga misericórdia. Nós não estamos falando só do outro, nós estamos falando de nós, amém? Então a nossa língua, ela é muito perigosa. Por isso que Tiago diz assim, olha, tenha muito cuidado com o que você fala. Tenha muito cuidado com o que você anda dizendo, porque isso vai complicar você. Ou pode abençoar você. A palavra expressa que nós não podemos com a mesma língua louvar a Deus e amaldiçoar o irmão. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que falamos. E muitas vezes nós vamos nos comportando como tolos, porque nós vamos falando tudo e vamos confiando em todo mundo. Eu estava ouvindo uma mensagem, acho que de uma psicóloga, e ela dizia assim, agora eu não lembro do termo bem que ela usou, mas ela dizia assim, quando você for dar esclarecimento de algo sobre a sua vida a alguém, você não precisa contar fatos. Às vezes a pessoa quer contar a história toda, e a história às vezes é íntima. Você não pode contar para as pessoas. Alguém está entendendo? Às vezes você se desnuda demais, você se abre demais com as pessoas, e às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir aquilo que você acha que ela está preparada para ouvir.
Então ele diz assim, olha, meu filho, seja sábio. Seja sábio, versículo 3. Quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a própria vida. Mas quem fala demais, destrói a si mesmo. Eu vou para NTLH porque ela é mais explicada agora, tá bom? Porque mais do que você está falando, simplesmente falando, você está revelando o que tem no seu coração. Por quê? Porque a boca só fala do que o coração está cheio. Então presta atenção, se eu sei disso, se você sabe disso, e de repente você começa a falar um monte de coisa que não deveria dizer, automaticamente a gente vê que seu coração não está tão convertido assim. Né? Então, aqui, o primeiro comportamento que o pai aplica, o primeiro ensinamento, que ele diz, meu filho, seja sábio. Não ande falando besteira por aí, não fale demais. Cuidado para não falar demais. É o primeiro comportamento que você tem que ter como uma pessoa sábia. O que nós precisamos entender é que a língua ela é poderosa. E uma palavra lançada, ela não volta mais. Às vezes a pessoa fala uma coisa assim, olha, desculpa que eu falei aquilo, porque eu estava num momento de raiva. Hein, casados? Estava num momento de raiva e eu acabei falando coisas que eu não deveria falar e te chateei. Mas quando você lançou uma palavra, ela não volta mais. Não tem como você recolher uma coisa já dita. Se você disse é porque estava no seu coração. Então cuidado, se vocês estão chateados naquele momento, não conversa, gente. Não conversa agora. Espera baixar o momento, conversa depois. Ah, mas eu quero resolver agora. Às vezes você não está preparado para resolver agora. Amém? Alguém está entendendo isso? Então a língua, ela é poderosa. Então tenha cuidado com o que você diz a seus filhos. Você é doido, menino? Você é abestado? Olha uma coisa dessa. Um crente falando isso. Você é doido? Você é abestado? Você não pode falar isso. Você tem um filho abestado dentro de você? Você tem um filho louco dentro de você? Deus me livre de chamar uma filha minha de abestada, de louca, de doida. Não, isso não é conversa que se diga, porque você está amaldiçoando seu filho. Alguém está entendendo? A língua tem poder. Fala comigo, a língua, ela tem poder. Então ela foi feita para abençoar. Existe até uma frase que diz assim, se você não tem nada para dizer de bom, se você não tem nada para dizer que edifica, fica calado. Posso ouvir um amém? Amém ou não amém? Então vamos lá. E ele vai dizer aqui comportamentos que vão transformar a vida de um filho, eu vou sempre puxar para isso, vida de um filho, em uma vida abençoada. Ele diz assim, meu filho, olha, o preguiçoso, se ele deseja alguma coisa, ele não vai conseguir nada. Mas a pessoa que se esforça, ela consegue o que deseja, olha isso. Ele diz assim, meu filho, os homens honestos odeiam a mentira, porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. Meu filho, seja justo, porque a justiça protege o inocente, mas a maldade do pecador leva ele à desgraça. Meu filho, pessoas não têm nada, mas te fazem de conta que são ricas. Essas pessoas são tolas, mas tem muita gente que não tem dinheiro nenhum, né? Tem pessoas que não têm dinheiro nenhum e fingem que são ricas, tem pessoas que têm muito dinheiro e fingem que são pobres. Ele vai explicando por que é importante isso. Porque às vezes a gente vê aquela pessoa no Instagram postando a vida. Gente, tem gente no Instagram que eu não sigo de jeito nenhum. E não é porque a pessoa está errada, é porque aquela vida não convém a mim. Você vê, eu estou tentando ter uma vida de humildade. Aleluia. Aí eu vou seguir fulano que é riquíssimo e anda fazendo festa para o filho, e festa não sei para onde, compra carro de luxo. Gente, eu não sei você, mas se mexe comigo eu não sigo. Talvez que eu seja mais pecador que você. Eu estava conversando com a Lara essa semana, a gente caminha junto, e eu estava dizendo, filha, não tem problema a pessoa sentir inveja. Às vezes a gente sente.
O problema é ceder à inveja. Alguém está entendendo? Pode existir um momento que você, pecador, e eu estou falando de mim, vai sentir inveja de alguma coisa. Você repreende e não dá atenção àquilo, porque você não está olhando para a influência, você está olhando para Jesus. E Jesus era manso e humilde de coração. Posso ouvir um amém? Eu estou falando da inveja, mas eu podia falar da atração sexual. Às vezes você segue uma mulher que é mulher de Deus, mas que você acha ela muito linda. Pare de seguir. Não é porque a mulher é o diabo, é porque ela é tentação para você. Olha, escuta, você está sentado numa mesa de sabedoria, ouvindo as palavras do seu próprio pai. Você só escuta se você quiser. Se você quiser, se torna sábio. Se não quiser, já será tolo. Alguém está entendendo? Então o que é que me convém? Ouvir as palavras de sabedoria ou ser influenciado por influências que não tem nada a acrescentar? Eu não sigo nenhum influência snob, eu não sigo nenhum influência arrogante, eu não sigo nenhum influência que sabe que dizem aquelas frases assim: eu vou cuidar mais de mim, não estou nem aí para os outros. Já pensou um pastor que segue alguém, presta atenção, Wilson, eu sigo alguém que toda hora está me convencendo a cuidar só de mim, e não está nem aí para os outros. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter um pastor que não cuida de você. Até porque você é mais novo que eu. Fora o Wilson. Mas estamos ali, né, Wilson? Você é mais novo que eu, aí eu morro e você fica. Ah, cuidar da sua vida, tenho nada a ver com você. Você quer que eu faça isso? Mas eu vejo muitas coisas na internet que me levam para esse lado. Então o que é que eu vou? Não quero. Não vou ouvir isso, porque eu sou um pastor. Jesus insistiu com Pedro, Jesus insistiu com Judas, Jesus ficou até o fim, então eu tenho que saber com quem eu estou andando. Posso ouvir um amém, por favor? Ele diz assim: o rico tem de usar o seu dinheiro para pagar o resgate por sua vida, filho, mas ninguém ameaça a vida do pobre. Sabe o que ele está dizendo? Em algumas situações é melhor ser pobre do que rico. Não estou dizendo para você ser São Francisco. Mas tem certas coisas que você está pedindo que às vezes você nem vai poder. Você entende que se um de vocês aqui ficar rico, vocês têm que ir embora de todo o contexto que vocês vivem? Eu continuaria a mesma pessoa. Você não continuaria a mesma pessoa. Por quê? Porque tudo seu era mais caro, tudo seu era maior, e os ladrões continuam ladrões. Você não vai criar um mundo sozinho. Então talvez, se você quisesse ficar aqui, você precisasse de seguranças. E se você não contratasse segurança, talvez você estando aqui, você ameaçasse as nossas vidas, porque alguém entraria aqui para te roubar, porque você era muito rico. Alguém está entendendo? Então ele está dizendo: filho, relaxa, se você está rico, amém, Deus vai te levando para o curso de uma vida. Mas se você tem o que tem, fica em paz, filho. Posso ouvir um amém? Então, versículo 9, ele diz assim: os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus são como uma vela, que estão se apagando. Aí ele fala assim: olha, filho, o orgulho só traz brigas. É mais sábio pedir conselhos. O orgulho só traz brigas, filho. É mais sábio você pedir conselhos. Sabe o que ele está falando aqui? Que é impossível você ser um aprendiz, você ser um discípulo, se você não tiver humildade. E nós vivemos em uma geração, e eu não estou falando dos jovens, eu estou falando do tempo. Nós vivemos nesse tempo da informação, onde todo mundo é inteligente, mas na verdade quem é inteligente é a IA. Mas todo mundo é inteligente. Presta atenção. E aí, se você não prestar atenção, que você tem que se sentar na mesa do conselho, você está cedendo ao seu próprio orgulho. E acha que não precisa de ninguém. E tudo isso que nós estamos lendo aqui agora, nós vamos falar sobre como devemos nos comportar.
E talvez você esteja se comportando errado. E para você receber esse conselho, você vai precisar de humildade. Fala comigo, humildade. Ele diz assim: filho, sabe como é a riqueza? A riqueza, ela é fácil de ganhar, mas ela também é fácil de perder. E deixa eu te dizer uma verdade, talvez você não queira ouvir, mas a verdade é essa: quanto mais difícil é de você ganhar, mais você terá. A riqueza que você ganha fácil, você perde fácil. Quanto mais difícil você ganha, mais você terá. Sabe por quê? Porque você valorizará. Já ouviu dizer isso? Você comprar a sua casa com seu suor é uma coisa. Você ganhar a sua casa de herança, talvez você não valorize. Tanto, pelo menos não tanto, quanto a que você suou. 12. A esperança adiada faz o coração ficar doente, filho. Mas o desejo realizado enche o coração de vida. Ele está dizendo o quê? Filho, conquista. Filho, vai lá. Filho, faz acontecer. Não deixa para amanhã, porque o que você deixa para amanhã, você se entristece. Aí ele puxa ele de novo. Porque às vezes, no meio da conversa pai e filho, parece uma conversa chata. E ele diz assim: olha, filho, quem despreza os conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Ei, filho, os ensinamentos das pessoas sábias, elas são uma fonte de vida. Os ensinamentos das pessoas sábias ajudam a evitar as armadilhas da morte. Ei, filho, quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança está, caminhando para a sua própria desgraça. Filho, o homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo abre logo a boca e anuncia a sua ignorância. Filho, o mensageiro perverso causa a desgraça, mas o que é de confiança traz a paz. Eu vou ler de novo. O mensageiro perverso causa desgraça, mas o que é de confiança traz a paz. O que é um mensageiro perverso? Ei, fulano falou não sei o que de tu. Tu nem sabe o que fulano disse de tu. Hoje, não estou nem ligando mais o que fala de mim. Mas quando eu era jovem, como a maioria de vocês, eu brigava com quem viesse me contar fofoca. Eu brigava mesmo, sério. Eu dizia assim: e você? Falou o que na hora que ele falou de mim? E se a pessoa caísse na besteira de dizer assim: eu não disse nada, que eu não vou me meter. É porque você é tão falsa quanto ele. Você é tão falso que eu estava na minha paz aqui. E você chega me dando uma notícia dessa só para roubar meu dia? Infeliz. Ah, mas é porque, tem gente que diz assim: ah, porque quem quer falar, fala na minha cara. Na minha não. Quem quer falar de mim, fale para lá pelas minhas costas. Respeite a minha presença. Porque quem fala o que quer, acaba escutando o que não quer. Esse negócio de chegar para falar na minha cara, o que fica, eu tenho nada a ver, irmão. Hoje em dia, eu estou tão em paz. Amém ou não amém? Então ele diz assim, ó: quem rejeita a correção, filho, acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é rejeitado. Como é bom conseguir o que a gente deseja. Filho, os que não têm juízo não merecem, não querem abandonar o mal. Quem anda, filho, com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Eu quero pegar aqui alguns versículos, estou quase terminando, mas eu quero pegar alguns versículos que são chave de Provérbios 13. E esse versículo 20 é um. Não tem como você crescer se você anda com gente tola. Eu sei, gente, eu sei que às vezes é tão legal andar com tolo. Não, vamos falar sério, é legal andar com tolo.
Eu achei, há muito tempo atrás, legal andar com tolo. Por quê? Porque era aquela palhaçada. Era tão legal falar com tolo. Agora o sábio, às vezes, ele vai dizer que aquela tolice é errado. E aí o sábio se torna chato. Mas por que o versículo 20 é uma das chaves? Porque é a questão da escolha. Quem você quer ser? Pergunte à pessoa do seu lado assim: quem você quer ser? Um sábio ou um tolo? Então você precisa escolher com quem você vai andar. E aqui eu estou falando de Instagram. Amém ou não amém? Aqui eu estou falando de Instagram. A fulana que diz que vai emagrecer e não emagrece nunca. Fazendo você de besta, filha. Está vendo? Não, abre os olhos. Uma influência que... Gente... Há o outro que começou humilde e hoje é o poço da arrogância. O poço da arrogância. Não sigo esse povo. Não vou por esse povo. É porque eu estou falando aqui, eu tenho certeza que está vindo uns na sua cabeça aí. Porque tem N's assim. De gente que não acrescenta nada na vida da gente. Ah, mas tem não sei quantos milhões de seguidores. Mas antes 10 sábios do que 5 milhões de tolos. 10 sábios. Porque nós não estamos aqui para ganhar esse mundo. Nós estamos aqui para preservar a nossa salvação e a nossa sanidade mental. Porque enquanto eles estão ricos, cheios de seguidores, a maioria deles sendo tratados por médicos em depressão e ansiedade. E eu digo isso porque já tive lá em uma pequena fama e sei que a fama tem um preço. Porque sempre tem alguém mais bonito que você, mais rico que você. Sempre tem. E se você é o mais agora, em qualquer momento, você vai perder. Porque é igual a bruxa da Branca de Neve. Gente, a mulher estava bem. A mulher estava em casa. De repente ela se olha no espelho e me pergunta... Tinha uma pergunta desgraçada que ela fazia. Vocês lembram qual é? Espelho, espelho meu, quem é mais bonita do que eu? Enquanto o bendito espelho estava dizendo que era ela estava tudo bem. Ela não bulia no marido, ela não bulia na filha, ela não valia nada, ela era uma santa, porque ela estava melhor. Mas de repente ela foi cair na conversa. Que o tempo passa, sabe, irmão? Um dia a gente tem 17, um dia a gente tem 27, 37, 47, 57, 67. Às vezes eu olho para minha barba e digo, menina, é tanto cabelo branco, de onde foi que saiu essa arruma de cabelo branco? Mas sabe como foi que começou? Porque quem corta o meu próprio cabelo sou eu em casa. E eu começava a cortar o cabelo aqui, e de repente quando eu via assim em cima da mesa, estava aquela monte de cabelo branco. Eu digo, rapaz, quem é que está cortando o cabelo? É eu ou o velho que está aqui cortando o cabelo? Dia desse eu era um menino. Aí vamos dizer que a bruxa estava nessa história. Onde ela perguntou uma vez, espelho, espelho meu, quem é a mais bonita do que eu? Aí a Branca de Neve estava na flor da idade, ó, bonitona, toda linda. E o espelho, tu eras a mais linda, mas agora Branca de Neve. Aí a mulher virou o cão. Então, às vezes, você está santo, de repente olha no Instagram e a grama do vizinho está mais verde do que a sua. Mas se você observasse, se sentasse na mesa do sábio e visse que tem muita gente que queria ter a sua vida, estou falando da sua vida, nem que seja uma casa alugada, tem gente morando na rua, filhos saudáveis, tem gente cuidando de filho com câncer. Posso ouvir um amém? Pastor, não estou gostando dessa palavra. Não faça como alguns que correm, vão embora e correm. Gente, não corra de Deus. Eu não estou falando de mim, eu não estou pregando sobre mim. Quando eu estou pregando para você, eu estou pregando para mim. Aleluia. Então eu digo assim, olha, ande com os sábios. Assista os sábios. É sério, gente, isso é muito sério, porque nem todo vídeo de crente a gente pode assistir.
Por quê? 7 campanhas da vitória para a casa nova. Você também não quer a casa nova? Claro que quer, gente. Claro que quer. E se o cara te convencer que você vai fazer 7 campanhas, acho que está você se esquecendo de Deus para ganhar a casa nova. Alguém está entendendo? Ande com os sábios. Outro versículo que é importantíssimo, que eu já passei dele, versículo 13. Volta aí para o versículo 13. Provérbios 13, 13 diz assim: quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Coloque em outra tradução. Outra tradução aí. Isso. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Toda a palavra é sobre isso. Quem despreza a palavra perecerá. Quem despreza a Bíblia, quem despreza a palavra de Deus, quem despreza os conselhos do Senhor, esse vai perecer. Mas os que temem os mandamentos do Senhor, fala aleluia. Porque é você, amém ou não amém? É você. Quem teme os mandamentos do Senhor, esse cara, ele vai florescer, ele vai andar reto, ele vai criar os filhos nos conselhos do Senhor, ele vai ensinar os netos no conselho do Senhor. E a palavra falou o que para nós hoje? Que o ímpio não deixa nada para ninguém, mas o justo, eu e você, deixaremos um legado de comportamento, amém? Sabe, irmão, tem tantas coisas que eu me envaideço da criação das minhas filhas, que às vezes eu olho para os filhos dos outros e não envaideço tanto. Mas eu não gosto de falar disso, porque tudo isso não é para me envaidecer perante vocês, é simplesmente para dizer, eu estou no caminho do Senhor. Porque graças a Deus eu tive a oportunidade de criá-las crentes, né? A Lara e a Débora, teve um momento que elas tiveram que aceitar Jesus, porque elas já nasceram filho de crente, como o André já nasceu filho de crente. Você está entendendo? E tem um momento que a gente tem que aceitar Jesus, porque Jesus não tem netos, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Fala comigo, é um legado, é um comportamento que eu deixo para os meus filhos. Agora, olha como é importante aqui. A desgraça persegue os pecadores por toda parte, porém as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. O homem bom terá herança para deixar para os seus netos, mas as riquezas dos pecadores ficará para as pessoas honestas. É lá no versículo, mas eu vou ler esses daí para a gente completar, mas é os versículos finais. Diz assim, 23, as terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Agora, escuta o 24, coloca aí, Lígia, o 24. Quem não castiga o filho, não ama. Quem ama o filho, castiga enquanto é tempo. Isso aqui é uma revelação tão profunda que você lembra que nós começamos explicando que Provérbios 13 é uma mesa paterna. E muitas vezes os nossos filhos, eles não vão entender o porquê tem que ser castigados. E aí fica para nós, pai e mães, que se você não castiga os seus filhos, significa que você não ama. E aí eu vejo uma geração que muitas vezes está criando os filhos sem regras, sem leis, sem mandamentos. E quando essa criança for para o colégio, ela vai encontrar outras crianças tão mal educadas quanto ela. E ela vai apanhar muito lá. Isso não é uma ameaça, é o que a gente vê. Os casos de bullying, os casos de tantas coisas.
A criança tem que ser ensinada no caminho do Senhor, para que ela não veja que o mundo é mau, para que ela não se engane. As crianças têm que ter regras, têm que ter hora para dormir, hora para se acordar. Criança tem que ajudar em casa com coisa pouca, gente. Não estou falando sobre trabalho infantil. Não estou falando sobre isso. Não estou falando sobre pegar um pau e bater na criança, nem esmurrar a criança. Mas eu estou falando sobre regras, sobre conselhos. E o maior engano que você pode ter em relação a uma criança é achar que uma criança é tola. Só porque elas correm. Aquilo é energia, não é burrice, nem é tolice. É energia, eles são jovens, eles são novos, então eles querem correr, eles querem extravasar. Mas o conselho é o momento. Porque quando chegar a puberdade, não haverá mais tempo para você limitar a criança. Não haverá mais tempo para você ensinar as regras que são herança do Senhor. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então, isso aqui é importantíssimo, porque se um pai não castiga o filho, na verdade ele não o ama. E às vezes você está fazendo coisas pela sua filha que parece que é amor, mas na verdade você está fazendo ela uma pessoa fraca. Amém? Posso ouvir um amém? Vocês estão achando ruim eu ouvir essa palavra? É isso, irmão. Quem ama o filho, castiga enquanto é tempo. É vergonhoso eu pegar a Débora para bater. Você entende? Com 13 anos. Aí eu vou bater nela. Ela nunca precisou apanhar. Mas se ela tivesse precisado, ela tinha apanhado. E ela sabe disso. Não estou falando sobre esmurrar ela. Estou falando sobre limite. E muitas vezes a gente acha que os nossos limites que fez a gente ser quem a gente é, gente. Amém ou não amém? A gente hoje consegue respeitar os anciões. Por quê? Porque nossos pais colocou limite. A minha avó lá em casa, eu não podia chamar minha avó de você. Se eu chamasse a vovó de você, dizia assim, eu não sou casada com você, para você me chamar de você. Era assim. Ô velho ignorante. Não. Até hoje eu respeito todo mundo por causa disso. É senhor e senhora. A benção, tem filho que não dá a benção a pai e mãe mais. Ah, mas isso é costume católico. Engraçado, que tanto costume católico a gente continua tendo. E esse que é bom, a gente não quer continuar. Continue, meu irmão, dando a benção. Venha cá a benção. Até hoje, a Lara casada, sai lá de cá, a benção mãe, a benção pai. Deus te abençoe, minha filha. Olha que palavra linda. Deus te abençoe, minha. Ela está doente. Deus te dê tua saúde, minha filha. Posso ouvir um amém? Então, quando nós olhamos para cá e vemos o que é o amor é ensinar limites. Fala comigo, limites. Não, fala forte. Limites não é ruim. Fala, disciplina é bênção. Diz, não é ruim. Correção é amor, não é ruim. Então, para terminar, deixa eu te dar esse conselho. Aceite a repreensão quando você estiver errado. Não fique com raiva. Não fique chateado, gente. Não fica, gente. Aceita a correção. Se não for, deixa passar. Sabe, gente, às vezes é mais fácil ser passional. É mais fácil não falar. E ainda é para mim a coisa mais difícil em ser pastor, é eu ter que me meter na vida dos outros. Que eu tenho que me meter. Se eu não me meter, não sou um pastor. Consegue entender, Angélica? Se eu ver o Josivan estar repreendido, em nome de Jesus, lhe traindo, e eu não vou conversar com ele, cara, eu não sou pastor seu, nem dele. Consegue entender isso? E eu vou ter que me meter na sua vida, mas na vida do Josivan, porque tem que corrigir. Você sabe quem era eu, gente? Eu sempre morei aqui nesse lugar.
Depois dos meus 14 anos, meu pai se separou da minha mãe e eu mudei para cá. Eu sentava naquela porta, Wilson, era uma portinha pequena, um portão pequeno, eu botava a cadeira de costas para a rua. Você sabe para quê? Porque eu não queria saber da vida de ninguém. Era de ninguém. E de repente Deus me pega e me bota para cuidar da vida de um monte de gente. Ainda é hoje o mais difícil. Mas de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque hoje eu estou explanando as Escrituras com vocês. Amém? Amém, meu povo? Então vocês não são inocentes. Vocês estão vendo que não sou eu que estou falando. Está aí a palavra de Deus. Faça um estudo. Use a IA, use o que você quiser. Faça um estudo sobre Provérbios 13, Provérbios 20, sobre Provérbios 13, 24, 13, 20, 13, 24. E veja o que os grandes pregadores vão falar. Se sente na mesa dos sábios. Não ande como quando tolo, que acha que essa vida é algazarra. Não é. Ela tem um peso de responsabilidade. Primeiro por você mesmo. Se casou pelo seu cônjuge. Se teve filho, pelos seus filhos. E depois pelo seu ministério que o Senhor te confiou. Amém ou não amém? Queria que você agora fizesse uma meditação sobre a sua vida. Os músicos podem vir. E eu queria que você meditasse da seguinte forma. Eu me sento com os sábios, explano a palavra com sabedoria. Às vezes nós ouvimos aquela palavra que Deus castiga quem Ele ama. Agora eu vou falar uma coisa que talvez você vai achar estranho o que eu vou dizer. Castigo é amor. Eu nunca pensei nisso. É porque você está ligando castigo à peia, à surra. Não é, castigo é repreensão. Castigo é correção, é exortação. E o Senhor só exorta quem Ele ama. Essa é a verdade, irmão. Então logo, exortar é amar. Agora, deixa eu te dizer. Ninguém castiga quem está acertando. Sim ou não? Sim. Porque quando a gente diz assim, ó, Deus castiga quem Ele ama, parece que Ele vai castigar todo mundo por amor. Não, não, não. Ele vai corrigir, castigar quem anda errado, porque ama, para que ele volte à mesa da sabedoria. Então, Deus é galardoador dos que andam correto. Seja aquela pessoa que anda correta, na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite, para não pecar contra Ele. E não há necessidade de castigo. Agora, se você precisar, o Senhor puxa a orelha. Eu tenho até cuidado, Angélica, quando eu vou orar, que às vezes é uma oração sem vergonha. Como assim? Oração sem vergonha? É assim. Senhor, me faz orar mais. Senhor, faz de mim. Olha isso. Faz de mim alguém que te busca mais. Olha. Não sei, talvez uma lepra. Não, eu estou falando da Angélica, porque um dia desses ela contou esse testemunho aqui. Que ela de repente, num coisa normal que ela foi fazer, de repente apareceu um câncer. E a gente foi na casa da Angélica fazer uma visita normal, de repente Josivan, a Angélica te disse o quê? Ela está com câncer. Gente, chega o chão sumiu. Chega o chão sumiu. Do meus pés, agora imagine do dela, ela já estava voando. Eu não queria voar. Eu estou usando a Angélica é de boa, eu conheço ela. Mas isso é muito sério, né, Angélica? Porque às vezes a gente acha que tem que oferecer a Deus o que não custa nada, gente. Que não custa nada, a gente quer uma vontade de orar. Ninguém tem vontade de orar não, gente. Só o profeta mesmo que ama orar, mas o resto...
Eu não gosto de orar, não. É por isso que quando começava as orações aqui, eu botava aquela música: eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, ei meu cérebro, eu vou orar, porque quando eu oro, meu cérebro, o céu se revela a mim. Bora, 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 vamos orar. Vamos. Você está entendendo? Eu estava me convencendo, e me convencia. Era maravilhoso. Você não precisa pedir a Deus para te encorajar a fazer as coisas não, porque às vezes ele botou Jonas dentro de um peixe, ele botou... Alô? Alguém está aqui? Cuidado. Você anda pedindo as coisas a Deus. Umas orações meia doida. Senhor, perdoa as minhas sem vergonhice, Pai, em nome de Jesus. Não precisa de peia, não precisa puxar minhas orelhas. Eu já ouvi a Tua palavra. E a Tua palavra me orientou. Eu vou viver obras completas em nome de Jesus. É por isso que a gente faz o devocional todo dia, meu irmão. Porque Deus te ama e se precisar, aí vem peia. E amém. Mas antes a peia do que o inferno. Mas eu prefiro adorar a Deus por amor. Porque eu quero adorar a Deus. Amém, 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 amém. Porque Ele é maravilhoso e... tanta coisa boa. Eu queria que você agora começasse a orar olhando para o céu. Olhando para o céu. Quando eu olho para os meus projetos, acredito ser tão difícil acreditar. Para olhar para o céu, amém? Quando olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, que apenas em um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte. Sei que por completo fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aleluia. Oh, oh Senhor. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Então olha para Deus, meu irmão. Olha para Ele. Quando olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Oh glória! Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, que apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte, porque por completo Ele fará. Eu vou viver o quê? A totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa.
não vou temer. O projeto é de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, o quê? E apenas um instante faz o impossível se materializa. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte, diz, vá! Por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto é de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Porque eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora. Não vou temer. O projeto é de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Faz as tuas alianças com a sabedoria. Meditarei na tua palavra de dia e de noite. O Salmo 1 diz: aquele que se assenta à mesa dos escarnecedores será maldito sobre a terra. Mas aquele que medita na lei do Senhor, aquele que medita de dia e de noite na lei do Senhor, esse terá galardoado, será beneficente, será fiel. Encha o seu coração toda a prosperidade do reino, e você andará nessa terra de cabeça erguida, não como os orgulhosos, não como os orgulhosos que se orgulham do seu dinheiro, dos seus bens, que se orgulham das suas tolices, mas como aqueles que buscam o Senhor com fome e sede de sabedoria. Como o Senhor Jesus, que orava de dia e de noite, incessantemente, recebendo as instruções do céu, vigiando para não cair nas ciladas do diabo. Assim seremos nós, alimentados pela palavra de Deus, sentado à mesa de sabedoria e colhendo dele frutos de como colheremos os nossos filhos, homens e mulheres de Deus, como colheremos os nossos netos, homens e mulheres de Deus. Nossa casa será cheia da herança do Senhor, pelos seus ricos ensinamentos. Diga: eu tenho prazer na lei do Senhor. Meu Deus não falha, não.
eu não vou duvidar. Eu sei que por completo Ele fará. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo eu vou viver a totalidade. Vamos fazer os nossos grupos de oração. Vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou temer. O projeto é de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir. Senhor, nós estamos aqui essa noite colhendo de Ti a Tua doce palavra. Colhendo de Ti os Teus ensinamentos, até as Tuas repreensões, porque nós sabemos que o Senhor derrama sobre nós amor. O Senhor derrama sobre nós amor e cuidado. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem cuidado da nossa casa, o Senhor tem cuidado da nossa família. O Senhor tem cuidado dos nossos talentos, nossos dons, dos nossos filhos. Querido, comece a orar, porque Deus está escolhendo a próxima geração ainda dentro do ventre da mãe. A próxima geração sendo escolhida ainda dentro do ventre da mãe, para fazer a diferença como herança no Senhor, nos ensinando a ser fiéis, a criar os nossos filhos, a ser exemplo na sua casa. Que eles olhem para nós e possam ver homens e mulheres que são ligados a regras, que são ligados sim a disciplinas, que são ligados sim às leis do Senhor, e que meditam nela, e que se comportam como ela. E quando meditamos nisso, nós podemos ver o Senhor agindo em nós de uma forma tão tremenda, que outrora éramos como inimigos, mas hoje somos como filhos, e Ele se senta na mesa e começa a nos ensinar. Ó filha, seja mais assim. Ó filho, seja mais assim. Filho, muda esse teu jeito. Ó filho, isso aí não está te dando nada. Filho, muda essa cara feia. Filha, muda esse teu jeito de falar. Filho, limpa esses teus olhos. Filho, olha o que você está olhando. Filho, faz isso não. Eu tenho tanta coisa para você, filho. Pai, obrigado. Obrigado pelo Senhor nos chamar à intimidade, nos chamar, Senhor, a relacionamento contigo, que nós nos deleitamos na Tua casa, aprendendo e ensinando, Oh! Eu vou viver a totalidade da promessa. Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto é de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. O Senhor está criando algo, querido, tão lindo na tua vida. O Senhor está fazendo algo tão lindo. E tem coisa que você nem vai ver. Tem coisas que são de gerações e gerações, mas uma semente tão sagrada, uma semente tão limpa, uma semente tão maravilhosa, que aonde houve abusos sexuais, aonde houve, escassez, fome, maus tratos, não haverá. Por sua causa não haverá. Por sua causa não haverá, porque o Senhor vai colocar sobre a tua vida herança, e você vai poder ver frutos e frutos e frutos
de transformação. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo Ele fará, e eu vou viver a totalidade. Abrace a pessoa que você orou agora e diga a ela: Deus tem um plano tão lindo para a sua família, tem um plano tão lindo para a sua casa. Deus tem um plano tão lindo. O projeto é de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Oh Senhor, Tu és fonte de vida, Deus. Levante as mãos para a sua casa agora. Comece a orar pela sua família. Pai, nós oramos pela nossa família. Nós oramos, Senhor, pela nossa casa. Nós oramos, Senhor, por aquilo que o Senhor começou a fazer, que o Senhor já começou a fazer em nós. Isso, ore, vai colocando nomes, vai falando nomes de pessoas. Querido, Deus não vai fazer uma parte. Deus começou em você, mas Ele vai salvar toda a tua casa. E diga: eu e minha casa. Isso, diga: eu e minha casa, nós serviremos a Jesus. Eu creio, eu creio, eu creio nisso em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Totalidade, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto é de quem não erra. O Deus de obras completas. Coloque as mãos sobre a sua mente agora. Comece a orar pela sua mente. Ore pelos seus pensamentos, Pai. Nós oramos pelos nossos pensamentos. E nós não seremos influenciados. Nossa influência é o Senhor. Não andaremos no caminho dos tolos, por mais sedutores que sejam. Nossa lei é a lei do Senhor. E nela meditamos de dia e de noite, e não seremos confundidos nem abalados. Estamos firmados em uma rocha inabalável. E a minha mente é totalmente serva do Senhor. E não serei como aquele que é levado pelo caminho dos maus. Diga em nome de Jesus. Amém e amém. Bora dizimar, bora ofertar. Você que vai ofertar, que vai dizimar. Meu Deus não falha, não, eu não vou. Eu sei
Você que vai ofertar, dizimar, levante sua mão. Vai fazer pelo Pix, está aí nas telas. Mas eu queria fazer uma oração especial por cada ofertante, cada dizimista. Pai, nessa hora nós oramos, Senhor, por todos aqueles que são fiéis a Ti, por todos aqueles que não dão oferta e dízimo com peso no coração, mas que dão com satisfação, com amor. Graças a Deus que o Senhor não deixa faltar. Por isso eu oferto, por isso eu dizimo. E mais o Senhor há de me dar, para me ter a alegria de dizimar na Tua casa, Senhor. E eu quero, Senhor, poder ter essa aliança contigo. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Traga seu envelope, levante a sua mão. Adore o Senhor, aleluia. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. E por completo Ele fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Se tem alguém que precisa de oração por alguma enfermidade, vem à frente. Se você precisa de oração por enfermidade e precisa de unção com óleo, vamos orar pelos enfermos. Pai, nós oramos por todos aqueles que se acham com alguma enfermidade. Senhor, nós repreendemos, Senhor, todo o mal, todos esses males desse século que trazem o peso, Senhor, peso de vírus, né? de coisas tão estranhas. Mas nós declaramos, Senhor, que sobre a nossa casa não há de chegar. O Senhor é nossa cura, o Senhor é nosso galardão, o Senhor é o anseio da nossa vida. Pai, nós oramos pela mãe da Stephanie, Senhor. Colocamos diante de Ti a vida daquela mulher, e que ela possa contemplar o milagre, e que ela possa testemunhar o Deus que ela serve é o Deus que cura, Senhor. Isso em nome de Jesus. Comece a orar pela igreja. Pai, nós oramos pela igreja e nós testemunhamos, Senhor, um avivamento a cada irmão, a cada irmã, que o Senhor possa convocá-los, chamá-los ao relacionamento, e que eles possam, Senhor, viver um tempo de relacionamento contigo, aonde a principal finalidade é a Tua presença. E nós Te adoramos, Jesus. Te adoramos por tudo isso que está acontecendo aqui. Te adoramos pelo culto Kids que vai acontecer sábado lá na casa da Dona Moça. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa proteger aquele lugar, guardar cada criança, e que esse culto seja maravilhoso para a glória de Deus. Eu abençoo o Teu povo com o amor do Pai, graça do Filho e a doce consolação do Divino Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Dê mais um abraço ao seu irmão. Dê a paz do Senhor para ele. Aleluia.